Olá, eu sou a professora Sheila e seja muito bem-vindo ou bem-vinda à minha casa. Obrigada por me deixar entrar na tua casa também. E hoje, na nossa aula de filosofia, nós vamos falar sobre Hume, talvez um autor que tenha escrito muito e tenha sido bastante mal interpretado e pouco valorizado na sua época. Hume é um filósofo empirista e eu vou dividir a minha tela contigo para que a gente consiga acompanhar melhor essa aula. Hume, como eu estava te dizendo, ele é um empirista e a gente precisa entender que ele fala sobre as questões da memória e da experiência, sobre a sensibilidade e a nossa capacidade de conhecer. Nós já vimos numa outra aula sobre Locke, que também é um filósofo empirista, mas aqui estamos falando de um tipo diferente de empirismo. Nós estamos falando do empirismo lógico. Isso quer dizer que Hume estava preocupado em determinar ou em dizer se era possível o conhecimento científico e, principalmente, se o que a gente diz que é verdade, de verdade, é algo absoluto, algo imutável. E aí a gente lembra aqui das verdades claras e distintas do Descartes. Hume está no ponto oposto e ele acredita que a gente talvez não possa chegar a essas verdades claras e distintas. Então, é importante perceber que o empirismo parte da ideia de que todo conhecimento ele provém da experiência e que todo esse conhecimento então vem das minhas impressões. Essas impressões elas podem ser individuais, frutos da minha experiência pessoal, por exemplo, quando eu coloco o dedo na tomada e tomo um choque, ou ela pode ser fruto de impressões coletivas, que nada mais são do que o conjunto de experiências semelhantes, ou seja, eu tive a experiência de tomar um choque, eu comento para alguém, para a minha sala de aula, por exemplo, que tomei um choque ontem, e algumas das pessoas já tomaram um choque e conseguem perceber algo próximo daquilo que foi para mim. E aqui eu gosto de sempre trazer o exemplo da empatia. As impressões coletivas, elas são como a empatia, que a gente chega próximo a conhecer o que é o sentimento, as sensações da pessoa, de uma outra pessoa em relação a algo que ela viveu, mas nós não conseguimos de fato nos colocar no mesmo lugar em que essa pessoa esteve, caso a gente não tenha vivido uma situação semelhante. E mesmo que seja uma situação semelhante, nós não conseguimos saber totalmente quais foram as impressões, as sensações, os reflexos no corpo dessa pessoa, porque somos seres individuais e somos seres totalmente únicos. E é, em relação a isso, uma das grandes contribuições do Hume, que fala, será que a gente está fazendo ciência da forma certa? Nós estamos aqui, nós já tivemos o renascimento científico e o homem começou aqui a se preocupar novamente com as possibilidades do conhecimento, coisa que na Idade Média nós não tínhamos, porque todo conhecimento era encerrado, encapsulado na ideia de Deus, e o conhecimento possível, essas mínimas fagulhas de conhecimento que nós tínhamos, era resultado da nossa proximidade dessa verdade única que era Deus. Mas ele se pergunta, agora que a gente está fazendo ciência, será que a gente está fazendo ciência da forma certa? Será que quando a gente chega a um experimento, nós temos como saber como vão ser todos os outros experimentos posteriores? Ou seja, se eu pegar e fizer um experimento com um rato, com uma cobaia, no final, essa cobaia não vai ser experimentada novamente. Nós vamos pegar outra cobaia e outra cobaia e outra cobaia. Será que quando a gente generaliza essa conclusão, eu estou trabalhando com a verdade ou ela é uma verdade
pontual, ela é contingente e pode mudar a qualquer momento. O que o Hume chega à conclusão é que nós estamos também na ciência confundindo verdade com o hábito. E o que é esse hábito que ele tanto nega? Ele diz que nós não temos garantia de que o sol nascerá amanhã simplesmente porque nós estamos habituados a todos os dias vermos o sol nascer. Nós não podemos dizer que todas as maçãs são de uma árvore serão sadias, simplesmente porque até agora todas as maçãs que eu colhi foram sadias. E ele afirma, então, que nós não podemos chegar a um conhecimento preciso e imutável, como se acreditava no racionalismo. Ele diz que a ciência, sim, ela é experimental, mas que essas conclusões, elas são temporais, e é por isso que às vezes nós temos uma teoria e anos depois, 20 anos, 15 anos depois, ela é superada e entra uma outra teoria. E isso é um grande burburinho na filosofia e na ciência da sua época, e muitas pessoas desacreditam do Hume por causa disso. E aí aqui trago de novo, não é certo que o sol nascerá amanhã se nos basearmos apenas no fato de que até agora ele nasceu. E essa é uma grande contribuição conhecida também como a guilhotina de Hume. Depois, Kant, logo após ele, vai retomar esse assunto e vai dar uma roupagem mais elaborada a essa ideia da não causalidade. Não existe relação entre uma causa e um efeito. E é aí que Kant vai ter mais importância nesse pensamento e vai ser mais relevante, vai ser levado mais em conta do que o próprio Hume. Ele critica, então, o método científico e revisa as ideias do Francis Bacon. Eu ainda não gravei uma aula sobre Francis Bacon, mas eu posso fazer isso na sequência para que a gente faça uma relação entre Hume e Francis Bacon e entenda mais aprofundadamente esse conteúdo. Voltando aqui ao nosso mapa mental, ele fala que as ideias universais, ou seja, aquilo que a gente tem como verdade, ela é a soma das percepções particulares, ou seja, percepções coletivas construídas coletivamente que não necessariamente são imutáveis. Hume também acredita que não existem ideias inatas, diferentemente do Descartes, lembra lá? Que ele acreditava que existem verdades que, mesmo que a gente não saiba, elas existem independente de nós. O próprio Platão também acreditava nisso, quando ele fala sobre a sua teoria das ideias, existem ideias inatas, a quais o filósofo, a partir da sua razão e da sua argumentação, consegue acessar. Mas quem não tem essa elaboração mental, essa elaboração da razão, segue no mundo das opiniões, ali dentro da caverna. Não sei se tu lembra sobre isso, mas se tu não lembrar, tem muitos vídeos sobre a teoria da ideia aqui no YouTube. E agora, passando para o outro lado, nós precisamos também entender um pouco sobre memória e experiência, que são dois assuntos também comentados por Hume e também típicos de alguém que trabalha na teoria empirista, empírico igual experiência. As memórias para o Hume, elas são percepções enfraquecidas. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tive a vivência de uma coisa, eu tenho uma percepção vívida, muito forte. E se eu tenho uma memória daquilo que eu vivi, ela vai se enfraquecendo com o passar do tempo. Então, é preciso, para que eu tenha a verdade de uma coisa, que eu esteja experimentando essa coisa o tempo todo. Como o trabalho do cientista, que vai lá e faz uma experiência, e renova essa experiência, e renova essa experiência, até conseguir dados suficientes para publicar um artigo e ser reconhecido por uma comunidade acadêmica. É assim que a ciência vem sendo feita. E aqui, de novo, a grande contribuição do Hume foi dizer que mesmo que essa ciência seja reconhecida coletivamente, a gente não pode dizer que
ela é uma verdade, essa conclusão de um artigo ou de uma pesquisa, ela é uma verdade para sempre. E aí, falando ainda sobre as experiências, ele diz que as experiências nos levam ao conhecimento, e esse conhecimento ele é feito a partir de impressões fortes, que são as nossas sensações, as nossas experiências recentes. Por exemplo, se eu der um tapa na minha mão, eu vou ter a impressão vívida, forte, de como é o barulho, como é a sensação de ter a minha mão direita encostando na minha mão direita, na minha mão esquerda. Mas se eu só imaginar, se eu só pensar nessa experiência, eu vou ter uma impressão fraca, que é o quê? A minha memória e a minha experiência mais antiga. E com isso, o Rio me fala sobre como nós conhecemos e como o conhecimento vai se perdendo, então, com o passar do tempo, porque as nossas impressões elas vão se enfraquecendo. Mas é interessante perceber que, por exemplo, quando eu leio um livro pela primeira vez e tento lembrar dele depois de um ano que eu li, eu tenho uma impressão fraca, mas se eu busco esse livro novamente e releio, eu vou ter não só impressões fortes, mas também novas opiniões, vou construir novas sequências de argumentos em relação a ele. Hoje eu encerro por aqui essa aula de Hume, mas eu volto em outras aulas para seguirmos falando sobre filosofia e seguirmos apresentando cada um dos filósofos para ti. Obrigada por estar aqui até agora. Um beijo e até a próxima aula.